prazer, satisfação e recompensa. Vamos direto ao ponto, isso aí era só... Então, o sistema recompensa, ele é pautado por duas grandes vias. A via mesolímbica e a via mesocortical. A via mesolímbica é o circuito que a gente chama de sistema recompensa clássico, ou sistema reativo de recompensa. Aqui tem outras áreas que modulam, mas também não vamos entrar muito no... Aqui é só mostrando, ó, tanto no homem quanto no rato. Então, é preservado o sistema recompensa também. Então, as três áreas, ó, a área tegmentar ventral, que fica no mesencéfalo, núcleo accumbens, que fica na parte ventral do estriado, e o córtex pré-frontal, que fica no córtex frontal. É uma parte do córtex, já falei dele, vou falar melhor. O córtex pré-frontal, como eu falei, ele é dividido anatomofuncionalmente em três áreas. Alguns autores podem ainda dividir em sub-áreas, né? Córtex ventromedial, ventrolateral, córtex dorsomedial, você pode também. As divisões mais tradicionais que se encontram mais em artigos são essas três aqui, ó. Órbitofrontal, que é essa região aqui, ó. Então os nomes são autoexplicativos. Órbito frontal, na parte frontal perto da órbita. Então essa região aqui, ó. O número são as áreas de Brodmann, né? Ó. Córtex órbitofrontal, córtex ventromedial. Pode parecer que está mais lateral, mas ele... Né? E o córtex dorsolateral. Temos esses três córtex. As outras áreas não nos interessam por enquanto. Sim, não foi o que eu tinha falado? Ele perguntou, é no límbico? Aí eu até falei, não necessariamente no límbico. No límbico dá vários outros. É a interação do límbico com o córtex. Aí eu tinha até... Só que eu só citei, eu não perdi muito tempo. Mas eu falei... Eu até cheguei a falar. Quando o límbico quer falar com o córtex, ele fala com quem? Com o córtex órbitofrontal. O córtex órbitofrontal, como eu até falei, é a voz do límbico. Não sei se tu já estava aqui. Do córtex pré-frontal. E ele integra as informações, sobretudo com o dorsolateral. Quem toma a decisão é esse cara aqui, ó. O ventromedial, ele pega os inputs das áreas sensoriomotoras, do pensamento interno. Então, assim, se a gente fosse didatizar emoção, razão, decisão. Aqui é objetivo. É o meio, são as informações do meio. E claro, né, é uma coisa mais objetiva. Tá calor, nananana. E aqui é o sistema límbico mandando referências para cá, dizendo, olha, eu quero comer agora. Eu estou com fome, eu quero comer agora. Termina essa aula e vamos comer agora. Eu quero transar agora. Eu quero fazer... Ou seja, é a realização agora das vontades. É um menino mimado. Quer agora, senão vai ficar berrando. Manda para o dorso lateral. O ventromedial manda para o dorso lateral. O dorso lateral fica computando, né? Ou como é que ele faz isso diretamente? Se é só por... também, pelo menos eu não cheguei a ver. O que eu li também não dizia muito, só dizia isso, que era responsável pela flexibilidade cognitiva e tudo. Então o dorso lateral ele vai computando essas informações e toma a decisão. É mais baseada na razão, não, mas estou evitando usar a razão, mas na objetividade, né, nas coisas mais lógicas. É mais lógico eu não beber quando eu saio, porque pode dar. Então, aquela coisa mais... E aqui não, aqui é aquela coisa mais... Não, bebe agora, beber é bom, bebe. Come aí, macho. Senta aí, fica em pé na cadeira e defeca. Não quer? Então, por isso que o Pinsgate teve uma lesão aqui, ó. Ele perdeu o quê? A capacidade de adequar ao contexto social as decisões. Ele tanto... Né, quem sofria lobotomia pré-frontal também tinha isso. Ou seja, perde o entendimento de dica social. Quando você entra aqui,
A dica social é o quê? É uma sala de aula para fazer mais silêncio. A não ser que eu vou fazer uma pergunta, mas conversar, tipo, no meio da aula, começar a conversar alta, isso é o que a gente chama de ser sem noção. Entendeu? A dica social é o quê? Neste contexto, no contexto de uma biblioteca, é silêncio. No contexto de restaurante, tanto que a gente observa muito. Né? Tem a própria cena lá, sei lá, se eu não me engano, foi esses filmes que você vê de clássicos, que quando é a mocinha que vai ela, ou o cara, né, que o Jack no Titanic, ele foi comer lá, ele ficou olhando as dicas sociais para tentar pegar, ele olhou como é que a minazinha pegou o talher, aí ele pegou o talher, ou seja, ele foi adequando o comportamento dele ao contexto. Ele estava na primeira classe, ele não estava na terceira classe, então ele quis se portar como uma pessoa da primeira classe. Vocês estão entendendo? Perdeu isso daí, mas como eu falei, tem outras áreas funcionais até. Então, o córtex pré-frontal ele é muito rico, tanto dele, do processamento interno, quanto de outras áreas. O córtex pré-frontal não fica tomando decisão sozinho, não. O córtex parietal posterior ajuda muito. Decisão motora, meu amigo, é praticamente, a não ser que seja motivada pelo hipotálamo. O hipotálamo diz, olha, estou com sede. Aí eu venho aqui e bebo uma águazinha. Mas a maioria da motricidade, né, até para eu ir ali, o córtex parietal posterior, mesmo que o hipotálamo diga vai, mas eu só vou se eu olhar e ver minha garrafa ali e cheia. Se ela estiver seca, faz sentido eu ir lá e tentar beber? Eu usar esse ato motor, bom que eu já estou introduzindo a parte motora, e já não tem sentido. É comportamento orientado a uma meta. Comportamento motor orientado a um objetivo, que são a maioria dos comportamentos motores. Né? Como eu falei, tem movimento sem sentido? Tem, mas são raros. Você coça quando está coçando. Você fala quando tem algo para falar. Ninguém está aqui e começa. Do nada, aí para. Tem gente até que faz isso, mas é outra discussão. Tá entendendo? Você só abre uma porta. Se for para alguém sair. Ah, não. Soltaram um velho. Vou abrir a porta aqui para poder, né, o fedor sair. Então, você tem que ter um objetivo. Ninguém está aqui do nada, se levanta. Só assim, ó. Fecha e volta para o canto. Isso é um comportamento que não tem. É um padrão motor que não tem sentido, não tem objetivo. Não. Ele tem. O que é o sistema límbico? Uma carraiada de gente. Tá entendendo? Hipocampo. Hipocampo se comunica só com duas pessoas, Deus e o mundo. Né? Como eu diria, se comunica com todo mundo. Não, quando eu falo assim, a resultante de eferência vai mais para quem? Tá entendendo? Os núcleos da base mandam mais informação para quem? Para as áreas pré-motoras, não é para o córtex motor primário. O cerebelo não. Não, então vai. É aquela coisa, mas os núcleos da base só mandam? Não mandam. Dizer que somente, aí é... Não, mas... Sobretudo para a expressão final de uma vontade, é o córtex orbitofrontal. Eu estou reduzindo. Eu estou generalizando. Por quê? Porque eu estou tentando... Aquilo que eu estava falando pro Adson no começo. Eu quero que vocês saiam daqui não sabendo todos os circuitos, todos os neurotransmissores. Não, eu quero que vocês saibam, por exemplo, da aula de motricidade. Você sabendo só a função do núcleo da base, para mim já está ótimo. Do cerebelo. O professor ele faz você entender, ele não faz você aprender. Aprender é um processo crônico. É sentar a bunda na carteira, ó, e ler. Então, é um processo. O professor diz: ah, macho, é isso. Né? Cria algumas ações. Não deixa de ser aprendizado. Estou falando do aprendizado de construção, né, do entendimento grande. Aí é só você. É só você que vai fazer isso por você. Professor nenhum vai. O professor pode fazer você passar numa prova, melhor capacidade de raciocínio, mas fazer você dominar fisiologia, é só você que pode fazer. E com muito trabalho, muito esforço. A não ser que você seja
savante aí da vida, sem a parte. Então era isso, ó. O córtex pré-frontal é grande. Então aquilo que eu tinha falado, para encerrar isso do córtex pré-frontal. Ele não que ele não possa, mas como eu falei, ele sempre fica esperando. É ele quem toma a decisão, mas ele não é besta. Ele toma a decisão baseada em alguma coisa. Eu falei, você pode... Não, mas eu ia dizer, você pode ir embora. Pode, mas geralmente você se levanta e vai embora daqui quando tem alguma coisa que fez você ir embora. Ou porque deu horário, ou porque alguém ligou, ou que você está com dor de barriga. Tem alguma coisa. Ninguém se levanta do nada, vou embora. E vai. Não vai. Vocês estão entendendo, né? Se fosse isso, era mais aquela decisão. Ou seja, não tem sentido pessoas com lesão no córtex pré-frontal fazem isso. Se bem que eu tinha um amigo. eu tinha. Foram os Jonas. O Jonas, um amigo, eu tenho, né? A gente está aqui, ó, todo mundo conversando. Tudo bem que ele pode ter os motivos dele, mas ele não fala. Todo mundo conversando aqui, ele falou. E sai. Ninguém ligou. Ele tá vendo, não sei o que passa na cabeça dele. Entendeu? Ele tinha umas coisas desse nível. Né? Uma vez eu briguei com ele, aí ele ficou sem falar comigo. Né? Mas era bem menor, tinha uns 12 anos. Né? Ele está comigo de longa data, que estudou comigo nesse colégio aqui. Desde o Jardim 2 ele estudou comigo aqui. Aí tava eu, o Berg e ele, né? Na época do PlayStation 1 ainda. Tinha acabado de comprar e tal. Ele tava sem falar comigo, a gente tinha brigado por causa da menina. Aí... ei, Berg. Foi na inveja mesmo. Vamos lá pra casa jogar PlayStation 1 que eu acabei de ganhar. Eu vou ver se o Jonas é doido mesmo. Ele não estava falando comigo, nem eu falando com ele. Bora, Jonas. Falou nada não, mas foi. Ele estava aqui, ó. Ele estava aqui conversando com o Berg, né? Bora, Jonas. Não respondeu. Falei, se tu quiser ir, tu vai. Mais doido ainda, né? Aí saí com o Berg, esse meu outro amigo. Na época eu ainda não conhecia o Juninho. O Juninho eu conheci quando eu passei no vestibular. Ele passou para a direita, eu passei para a farmácia. Aí, 2007, isso era 2001, 2002. Aí o Berg foi, aí o Jonas começou a ir. Aí eu comendo um xilito, tu quer Berg? Tu quer Jonas? Não falou nada aí. Ele não falou comigo lá em casa, foi lá, sentou, e depois a gente voltou a falar. Né? Tem problema no córtex pré-frontal? Não sei se chega a ter problema, mas a gente sempre disse que ele não é normal. A gente sempre dizia que, brincando, mas que ele tinha um perfil de que aqueles atirador de cinema. A gente falava brincando, né? Mas não duvido nada. E ele tinha uma mania de andar com sobretudo, não? Numa época de Matrix, que foi a época que o cara, tu é doido, macho. A gente só falta a metralhadora. Só falta a metralhadora aí. Os núcleos da base, ó. Só uma pincelada que eu vou falar mais na parte de motricidade. Neoestriado. O neoestriado seria... como o nome diz, né, a parte mais nova do estriado, né? A briga, globo pálido, putamen, que formam o núcleo lentiforme, e isso tudo, né, juntando com o caudado, eu tenho o estriado. A gente diz que no estriado ventral está uma estrutura chamada de núcleo accumbens. Não sei se ela está mostrada aqui. Não está mostrada, mas é porque também ela, anatomicamente, ela não é muito dissociável, não. Ó, isso daqui é o caudado. Tem a cabeça do caudado, o corpo do caudado e a cauda do caudado. Então, o caudado é este núcleo aqui, que é uma zona de aferência, pela própria característica morfológica, anatômica dele, né? Ele atravessa, ó, ele começa aqui, ó, e vem, ó. Então, ele é uma área de, ó, ficar recebendo. Então, ele recebe, né? O putamen, né, e o próprio globo pálido ficam aqui, mais aqui, né, formando o núcleo lentiforme. E o accumbens, ele ficaria mais ou menos aqui, ó, na parte mais ventral do caudado. Caudado mais putamen formam o estriado. Isso é só nos núcleos. Amígdala. Alguns autores, é porque eu também coloquei só os núcleos da base relacionados com
a ativação de comportamento, né? Você tem o núcleo subtalâmico, você tem a substância negra, tanto a parede compacta quanto a reticular, mas substância negra é mais relacionada com a motricidade, núcleo subtalâmico também. A amígdala, alguns autores chamam, assim, se você pegar o nome, o que é um núcleo da base? É um núcleo que está na base do cérebro. Na base do telencéfalo, praticamente, né? Tanto que faz parte do cérebro, não faz parte do diencéfalo, por exemplo, né? Em si, faz parte do telencéfalo lá. O telencéfalo é dividido em quê? Hemisférios e núcleos da base. Essa é a divisão. Então está na base do telencéfalo. A amígdala fica na base ali. Então, em termos etimológicos, de conceito, de nome, é um núcleo da base. Vocês entendem? É um núcleo que está na base do cérebro. Mas faz parte do circuito de núcleo da base tradicional? Não faz. Acho que vocês entenderam. Então, só falar de impulsividade e compulsividade, a gente dá um intervalo. E, agora eu vou falar bem de neurotransmissor e de via. Tanto que essa aula aqui é uma aula do curso de psico, que eu sempre boto nesse. Entendeu? Né? Eu já boto nesse. Então, aí eu mostro muita via lá, muito neurotransmissor, que é a base da psicofarmacologia. Isso aqui tem o que eu vou falar, né? Botei um textozinho. Este circuito é o circuito da impulsividade. Ele tem 3 componentes básicos. O tálamo, o tálamo está, né, em todos, córtex pré-frontal, ventromedial, eu já falei dele. Estriado, né? Quando eu falo de estriado, eu estou falando de estriado ventral, que o estriado dorsal modula a motricidade. O estriado dorsal é onde a substância negra joga dopamina, nos neurônios espinhosos do estriado dorsal. Então, preste atenção. O que eu vou falar aqui é importante até para esse slide aqui. O estriado ventral, ele medeia prazer, recompensa. O estriado dorsal, o estriado ventral é o accumbens. O estriado dorsal medeia as alças de movimento integrador com o córtex motor. Então, é aquela alça lá, substância negra, estriado, globo pálido, ou não, se for, né, via direta ou indireta, dos núcleos da base, ainda eu vou citar. Então, o que é a impulsividade? A impulsividade não chega a ser um transtorno mental, um transtorno psiquiátrico, né? A impulsividade todo mundo tem. Em algum momento tem. Realmente uma pessoa que vive. Então, quando você recebe a alcunha, essa pessoa é impulsiva. Quer dizer o quê? Que muitos comportamentos dela são impulsivas, ou são impulsivos. Geralmente você usa esse termo para uma pessoa que tem vários comportamentos, não só um. Só um, todo mundo já foi impulsivo alguma vez. Né? O que é impulsividade? É aquilo que eu tinha até falado. Impulsividade é quando essa alça aí, ela faz o córtex não conseguir dizer não. Entendeu? Foi o que eu botei aí. O circuito de baixo para cima que estimula a impulsividade é uma alça com projeções do estriado ventral para o tálamo. Isso eu já falei do tálamo, repeti, para o córtex pré-frontal ventromedial. E do córtex pré-frontal de volta para o estriado. Este circuito costuma ser modulado de cima para baixo. De cima para baixo, porque, óbvio, do córtex e vai para o tálamo. A partir do córtex pré-frontal. Se esse sistema de inibição de resposta de cima para baixo for inadequado ou for superado pela atividade de baixo para cima, podem ocorrer comportamentos impulsivos. Não sei se deu para entender muito bem, mas eu vou tentar traduzir. Resumindo, isso nos próximos slides vai ficar mais claro. O córtex pré-frontal, vou só chamar de pré-frontal, depois eu vou ficar dando bem direitinho o nome. Vocês estão vendo aqui? Até para economizar tempo.
ele manda projeções para o estriado. O que o estriado quer? Sentir prazer. O córtex pré-frontal, como eu falei, normalmente ele inibe a expressão de certos comportamentos. Isso todo mundo sabe. Que visam uma recompensa imediata. Ó, presta atenção, ó, essa alça é uma alça para recompensa imediata. Este córtex, ele inibe de cima para baixo, ou seja, do córtex para os núcleos da base, ou para outras estruturas mais proacúmbeis, que é um núcleo da base, e ao fazer isso, ele inibe a expressão de certos comportamentos que visam prazer. Então eu estou andando aqui, vejo aqui, o exemplo que eu falei, vejo uma comida, trabalhar com comida. Estou com fome até. Só que eu sou o Aclerton, eu sou gordo. Estou muito gordo, mas eu estou com fome. Eu estou vendo uma coxinha. Coxinha é coxinha. Aí começa a briga. A parte límbica, né, a parte das emoções, aí entra o hipotálamo e o próprio estriado e diz assim, olha, rapaz, se tu comer aquela coxinha ali, tu vai jogar dopamina no acúmbens e vai ser legal. Tu vai gostar. Vai por mim. Né? Falando pro córtex pré-frontal ventromedial, que estava inibindo ele. É como se o acúmbens falasse, ó, se tu me soltar, eu te dou prazer. Se tu me desinibir, eu te dou prazer. Aí aquele reforço positivo, aquele sequestro, quanto mais o córtex pré-frontal vai soltando os freios, é GABA aí, mais o límbico, né? Quando eu falo límbico, essa alça faz parte da alça límbica, né? Vai dominando o córtex pré-frontal. E numa futura decisão, a chance de eu tomar uma decisão impulsiva é maior. É aquilo que toda mãe sabe em si. Um filho que não é criado com limites, ou seja, que ele é criado achando que pode fazer tudo, que nunca houve um não, ele vai levar aquilo para a vida dele. Ele vai levar para uma mulher. Por que você está me dizendo não? Minha mãe nunca me disse não. Meu pai nunca me disse não. Quem é você para me dizer não? Aí, principalmente se ele tiver riqueza e poder, se ele for liso, né, fica mais difícil. A alça está mostrando só os principais componentes. Só tem esses componentes? Não. Por exemplo, não está mostrado quem? A área tegumental ventral. Ela faz o quê? É ela que joga a dopamina aqui, ó. Tá entendendo? Só está mostrando esses 3 neurônios. Por quê? Ó, a área tegumental ventral, não tá, esse ventral aqui é do estriado, não é da área. A área tegumental ventral estaria mais ou menos aqui, no mesencéfalo. Por aqui. Aí manda pra cá, entendeu? Ela joga a dopamina aqui, ó. Isso causa o barato, o prazer. Então, é isso que motiva a gente a comprar um celular novo. Estou falando dentro da impulsividade. Já eu entro na compulsão. A impulsividade é isso. Não é um distúrbio. É apenas um viés aí que pode ser dado por criação, né? Por contextos sociais. Né? Tem várias possibilidades para esse circuito ser desinibido. Então, presta atenção aqui, ó. Por isso que mostra os 3. Ó. Quando a área tegumental ventral joga dopamina aqui, qual é a vontade do estriado ventral? Desinibir, mas aí, como eu falei, o estriado ventral ele não tem programação motora. Ele não é muito bom. Ele só... Por que a impulsividade, até certo ponto, é resistível e a compulsividade não é? É porque, ó, presta atenção aqui, ó.
o córtex não, o estriado ventral, como eu falei, ele dá o quê? Motivação, é que nem o hipotálamo. Ou seja, ele sugere, ele fica só a vozinha do diabo. Eu compraria esse celular, eu compraria o novo iPhone, eu compraria o novo Samsung Galaxy, compraria o novo videogame, eu beberia, né? Não falei. O que é essa vozinha falando? Essa vozinha é o órbito frontal que está falando. E falando mesmo. Né? É o pensamento. Aí, o estriado ventral, então, o estriado ventral, ele não pode, entre aspas, pegar o músculo pela mão e dizer, vai fazer. Ou pegar o neurônio motor, ou o pré-motor, e dizer, vai ativar o padrão motor para fazer aquele comportamento. Não, ele pode ativar o órbito frontal e o ventromedial, e esses córtex que vão, por sua vez, só se o dorsolateral deixar ativar o padrão motor. Então ainda tem muita coisa quando eu falo padrão motor, é o comportamento. Eu quero comprar? Então é o comportamento que vai fazer eu entrar na loja, tirar o cartão de crédito, comprar e sair. Esse padrão motor. Essa via dá uma sugestão. Essa via, ela impõe. Porque é quem? É o estriado dorsal. O estriado dorsal conhece a galera dos músculos. Galera, né? Os neurônios dos padrões motores. Então, a compulsividade, como a gente vai ver, ela não tem... A vontade da pessoa não funciona mais. Uma pessoa com cleptomania, ela não consegue entrar numa loja e não... Claro que ela não sendo tratada, ela é normal. Ela não consegue entrar numa loja e não roubar, ou não tentar roubar. É uma doença. É como depressão. Você chega para só um minuto. Você chega para uma pessoa e diz... tu tá depressivo porque tu quer. Não tem sentido. Tu roubou isso porque tu quer. Realmente se você for ver na câmera, ela tá lá, ó. Isso é mau caráter, isso é ladra. Entendeu? Mesma coisa do vício, isso é vício já. É um hábito. O tálamo, por sua vez, vem e vai excitar o córtex, porque aqui, quando você mostra, é tudo a mesma coisa. Não, ele manda para áreas do córtex para dizer assim, olha, córtex. Quem que manda? Ele está dizendo, quem é que manda e dizer assim, olha, eu vim fazer a vontade do accumbens. Porque o tálamo é quem designa, os neurônios motores primários e os neurônios pré-motores. Os neurônios motores primários do córtex motor, como a gente vai ver, eles são brutos. Eles têm dificuldade para se ativar e dificuldade para se inibir. Eles precisam... No começo, achava-se que os núcleos da base precisavam... nem precisavam. Que os núcleos da base eles só atuavam no início e no final do movimento. Eles são só facilitadores do movimento. Não. Eles facilitam em comportamentos, até comportamentos complexos, né? Pensamentos. É iniciação de padrões neurais. Se o padrão neural vai gerar um pensamento, se o padrão geral vai gerar um componente motor, um comportamento é outra coisa. A maioria gera comportamento. Mas como eu falei, um pensamento... Você está aqui, só matutando e você dá um passo para trás, é um comportamento. O comportamento é uma coisa muito ampla. Então a impulsividade é isso. O tálamo, ele comunica o córtex à vontade do accumbens. Como eu falei, o accumbens dele fica sugerindo, olha, neurônio motor. Nele não, ele não tem, não. O tálamo. Ó, neurônio motor, se tu despolarizar, tu pode jogar dopamina ali no accumbens. E aí ele vai te dar uma recompensazinha bem legal. Ele vai te dar prazer. Lembra daquele barato lá, da pizza, da coxinha, da bebida, dos copos de cerveja?
do sexo, de não sei o quê. Por que tem gente compulsiva por sexo, por jogo? E uma coisa interessante. Raríssimas exceções começam com compulsividade. Começam na impulsividade e evoluem. O circuito, ele migra. O circuito aqui é ventromedial, estriado ventral e tálamo. Ele migra para o órbito frontal, para o estriado dorsal, o tálamo ainda é a área de retransmissão. Então, ele muda de uma motivação para agir para o controle direto dos músculos. Do músculo não, eu fico falando músculo, dos neurônios que controlam os músculos. Então, a impulsividade é uma dificuldade do cérebro dizer não, mas ele pode ainda. A compulsividade, ele não consegue. Sozinho ele não consegue. Aí tem que entrar ajuda farmacológica, psicoterapêutica, psicológica, família, religião, o que puder. E mesmo assim não é garantia de que vai resolver. Então, circuito, parecido, só que o estriado aqui é o dorsal. Geralmente, se você pegar o BI, né, ele diz, o próprio estado de psicofarmacologia, que essas figuras são deles até, ele diz que o circuito migra, o circuito da impulsividade, que ele é ventral, ele migra para a parte dorsal. Então ele começa, é quase que a pessoa fosse possuída. E ela perde a vontade. O que a gente chama de força de vontade, um compulsivo não tem nenhuma. Por quê? Porque as informações que o córtex usaria, o sistema límbico e essas alças aí não escutam o que o córtex tem para dizer. Por quê? Porque você reforçou alças de impulsividade, você reforçou circuitos, e alguns vão fortificando, esses aqui, e outros vão enfraquecendo. Eu vou mostrar. Então, vamos dar um intervalo, e aí eu começo falando dos neurotransmissores, a gente vai entender melhor. Então, o sistema recompensa. Como eu havia falado, o sistema recompensa é aquele sistema que faz com que os comportamentos, certos comportamentos, sejam reforçados, mediante ao que o nome realmente denota, uma recompensa. Que recompensa é esse? Prazer, um barato, euforia. Então, o animal se sente bem, o ser humano se sente bem quando ele faz aquele comportamento, né? Ou quando ele atinge aquele objetivo, ele se sente bem. Aqui, ó, está mostrando, aqui já está detalhando um pouquinho mais o circuito. Accumbens, VTA, área tegumentar ventral. Aí está mostrando outros núcleos. Núcleo arqueado é um núcleo do hipotálamo, né? Essas zonas aqui são zonas PPT e LTD, são zonas do tronco, né? Do núcleo pendúculo pontino tegumentar, né? Que são áreas tanto do mesencéfalo quanto do tronco encefálico que liberam acetilcolina. Já até falei delas quando eu estava falando da formação reticular. Os núcleos magnos da RAF, formação reticular, hipotálamo, que é dentro do accumbens, né? Deixa eu falar. Interneurônio do accumbens. E aqui, ó, projeções que podem partir do hipocampo, amígdala, córtex pré-frontal. O que nos interessa, sobretudo, é ela aqui, ó. Então, suponhamos que essa projeção seja só da amígdala, para a gente entender melhor. Então, ó, a área tegumentar ventral, o circuito principal, joga, ó, dopamina no accumbens, né? Aí eu tenho neurônios, ó. Esse neurônio da amígdala libera quem? Glutamato. Os neurônios da RAF, acetilcolina, do núcleo pendúculo potino do tegmento, acetilcolina. Dos núcleos arqueados, encefalina. Ó, eu tinha falado,
quando eu fui falar de... Deixa eu ver se eu falei mesmo aqui, às vezes eu confundo. Falei. Eu estava falando da resposta ao estresse, eu disse que o núcleo arqueado libera... tem a capacidade de liberar CRH, né? O CRH, além de CRH, ele pode e ele produz a PONC, pró-opiomelanocortina, que é uma proteína maior. A PONC dá o ACTH, dá o alfa-MSH, dá o gama-MSH, dá a lipocortina e dá as encefalinas, dá as dinorfinas, dá certos opioides. Então, só dar um resumo aqui rapidamente do que vocês perderam até agora. Esse circuito é o circuito básico do sistema recompensa. Accumbens, área tegumentar ventral, no mesencéfalo, accumbens no estriado. Eu já mostrei mais de uma vez esse circuito. Esse neurônio aqui é um neurônio dopaminérgico. Aqui são outras áreas. Os núcleos da RAF, que secretam serotonina, os núcleos pendúculos pontinos do tegmento, que secretam acetilcolina, o núcleo arqueado, que secreta encefalina. Eu tenho interneurônios aqui, ó, que secretam GABA, né, e tem receptores para os canabinoides. E eu tenho uma estrutura, sobretudo, aí eu falei que aqui seria mais ou menos a amígdala. Como é que a amitriptilina tem ação antinociceptiva ou analgésica? Inibindo o NET, a liberação, a recaptação de noradrenalina. E como é que os opioides, as encefalinas, as dinorfinas e as endorfinas, são essas três, opioides endógenos. Aí tem a morfina e tudo. Então, uma coisa interessante, ainda eu vou chegar lá, é que isso é o que a farmacologia já fala há muito tempo. Isso só não é verdadeiro, digamos assim, para os antimicrobianos. Mas nenhum fármaco, sobretudo psicofármaco, cria uma ação. Não tem... O fármaco, ele chega, meu Deus, cria uma ação que não existia no organismo. Não, um fármaco, ele modula sempre uma ação pré-existente. Ou ele leva para mais, ou ele leva para menos. Ou seja, ou ele é para corrigir uma hipo, ou ele é para corrigir uma hiperfunção. Aqui não é diferente. Então, os psicofármacos... Por que a maconha pode causar dependência e tem ação no cérebro? Porque eu tenho uma maconha dentro, endógena. Por que a morfina tem ação no cérebro? Porque eu tenho uma morfina endógena. Então, os fármacos... Então, madeira é uma molécula. Se eu reduzir madeira a um tamanho molecular e ingerir, ela vai gerar uma resposta farmacológica? Não vai. Por quê? Não tem receptor para madeira. Eu não tenho nenhum análogo endógeno da madeira. Então a madeira, quando eu estou falando é pouca madeira, claro, como se fosse tipo um tamanho de uma molécula. Se eu ingerir uma cadeira, eu cortar e ficar ingerindo pedaços, eu vou ter problemas gastrointestinais, mas é por outro motivo. Acho que vocês entendem essa diferença. Então vamos aqui. A maconha só vai ter ação porque eu tenho um canabinoide, que é o nome dessa classe endógeno, chamada anandamida. A maconha só tem efeito porque a gente tem um canabinoide endógeno. Até aí estava certo. Tem um canabinoide endógeno que é chamado de anandamida. Ela se liga nos receptores CB1, CB2, os receptores canabinoides. Coisa que o THC, o princípio ativo da maconha, tetrahidrocannabinoide, e o canabidiol, outro princípio ativo da maconha em menor quantidade, também faz. E aí tem os efeitos psicotrópicos da maconha. A cocaína só tem efeito porque inibe o DAT. E o DAT causa a liberação, aumento da liberação. Nem aumento da liberação, diminui a recaptação. E diminuindo a recaptação, você aumenta os níveis lá na fenda, você aumenta o efeito da dopamina na fenda sináptica. As encefalinas pertencem ao grupo dos opioides. Logo, então, a morfina só atua porque eu tenho uma morfina endógena, chamada de encefalina, que atua aí nos receptores mu ou mi. Cadê a acetilcolina? A acetilcolina seria o análogo de droga de quem? Da nicotina, do tabaco.
Como é que o tabaco, a nicotina do tabaco tem efeito? Porque ela atua no receptor nicotínico de quem? Da acetilcolina. Se não tivéssemos acetilcolina nesse... Eu estou falando dos fármacos nesse sistema. Eu falei, noradrenalina, tem aqui... A noradrenalina vicia? Alguma coisa que libere noradrenalina? Eu estou falando de dependência psicológica. A amitriptilina pode causar dependência física. Né? E pode até levar a algum outro efeito, porque tem outros efeitos adicionais. Né? Tem atividade antimuscarínica, tem outras antihistamínica, tem outras atividades que podem contribuir, mas também não vamos entrar nesse mérito. Noradrenalina não causa vício por esse motivo, porque não tem. Né? Os inibidores da recaptação. Estou falando seletivos. O que pode causar vício, por exemplo, você pega Ritalina, né, que mexe com a transmissão, é mais seletivo para a transmissão noradrenérgica. Mas também, cocaína. Cocaína inibe o NET? Inibe, mas inibe o DAT. Inibe até um pouquinho do CERT também, mas inibe bem mais o DAT e um pouco menos o NET. A dependência dela se dá no DAT, não se dá no NET. O NET produz o quê? O efeito de alerta, o efeito como é que eu posso dizer? Estimulante da cocaína, das anfetaminas também. Tanto, anfetamina não causa tanta dependência quanto a cocaína. Mas vamos... A metanfetamina já causa, mas isso já é outra coisa. Então não vou perder tempo falando de psicotrópico, porque também não é o escopo. O GABA seria o análogo endógeno de quem? Etanol. Benzodiazepínico. Né? Barbitúrico. Então, os barbitúricos, benzodiazepínicos e o próprio etanol. O etanol só vicia porque eu tenho liberação aí. Ó. Eu tenho receptor de GABA, né? No caso, para poder fazer. Então, mas o glutamato. O glutamato não tem bem um fármaco em si, mas tem um fármaco, agora eu esqueci o nome dele, que ele age na transmissão glutamatérgica, ele também pode viciar. Eu ia falar ketamina, mas não era ketamina que eu queria falar. Meu nome? Fenciclidina? Pronto, é a fenciclidina. Então, porque mexe na transmissão glutamatérgica. Então, mas o glutamato, em termos de potencial viciante, ele perde. Ele não se compara a outras drogas. Resumindo, como é que toda a galera aí pode causar ativação do sistema de recompensa? Fazendo esse neurônio. Se você reparar, a galera todinha, ó, converge para quem? Para este rapaz, para liberar dopamina. Então, cocaína vicia? Vicia. Anfetamina vicia? Vicia. Morfina vicia? Vicia. Só que as três o fazem por mecanismos iniciais diferentes. O mecanismo final é o mesmo. Liberação de dopamina na cumbens. Alguns podem inibir um neurônio inibitório, GABAérgico. Né? Alguns podem excitar o dendrito desse neurônio. Alguns podem inibir o DAT aqui. Então, a cocaína, ela tem um potencial muito viciante. Primeiro porque ela é por via, né? Ela é inalada, ela é cheirada. Só aí já dá uma velocidade grande. Se ela for injetada também. Né? O crack. O crack tem mais ainda porque a pedra, você vai fumando aquela pedra de crack, também a via pulmonar é bem mais rápida e vicia mais. E o crack é mais barato, tem vários outros fatores, até socioeconômicos, que influenciam. Mas resumindo, eles são mais potentes, por quê? Porque eles causam, ó, olha aqui, eles atuam aqui, ó, o DAT está bem aqui, ó. Então eles causam esse aumento dos níveis de dopamina. Então, alguns mais discretos. O etanol vicia, se bem que dependendo do contexto, o etanol pode viciar mais do que a cocaína até. Né? Mas o etanol, ó, ele atua nos receptores de GABA, então ele vai levar a inibição de receptores aqui pré-sinápticos,
Quando ele atua, ele inibe esse neurônio inibitório. Quando ele inibe esse neurônio inibitório, GABAérgico, né, ele vai, ó, desinibir. Então são vários mecanismos, também não vou perder tempo. Só quero que vocês saibam uma coisa. Dopamina no accumbens, recompensa, prazer, euforia. Barato que a droga causa. E a amígdala, ó, aí vamos começar. A amígdala, ela, suponhamos que essa daqui seja a via da amígdala. Ela não é besta, ela manda aqui, ó, glutamato para cá e glutamato para cá. Com esses dois bracinhos, não são só dois, mas só para exemplificar, um para um núcleo accumbens e para a área tegumentar ventral, essas duas projeções, elas, ó, tá liberando quem? Glutamato. E glutamato é essencialmente excitatório. Então, quando a amígdala libera glutamato aqui, ó, ela pode excitar a área tegumentar ventral a liberar dopamina no accumbens. Independente do barato que as drogas causem. Já vamos entrar aqui. O núcleo accumbens, ó, ele vai desencadear um comportamento. Ó, pode voltar, mas não interessa as alças que voltem. Só foquemos aqui, ó. Ó. Então, resumindo, quando a área tegumentar ventral dispara a dopamina no accumbens, a amígdala está monitorando este padrão e ela começa a agravar o comportamento que levou àquela secreção de dopamina no accumbens. A amígdala viu que foi a ingesta de uma bebida alcoólica que levou àquela sensação de euforia e de bem-estar e de prazer. Entendeu? Não, a amígdala viu no sentido de o córtex pré-frontal tomou uma decisão, chegou até a amígdala a informação sensorial dizendo que uma série de padrões motores, ou seja, de comportamentos foram feitas e resultou no prazer, na pessoa lá sentada bebendo uma cerveja. Aí a amígdala... Hã? Tem, mas a amígdala que é o gatilho. Tá entendendo? O hipocampo não tem como você separar. Sim, mas o hipocampo por si só não ia gravar. É a amígdala que manda ele gravar. Por isso que eu estou falando direto da amígdala. Se você arrancar a amígdala, não tem. A dependência diminui. O comportamento impulsivo diminui. Não tem fissura se você tirar. Não tem fissura de droga se você tirar a amígdala. Entendeu? Estou falando de amígdala. Mas realmente, se eu fosse falar de todos os componentes, eu teria que falar de todos os componentes. Então, eu estou pulando algum. A memória vai ser. A memorização, o aprendizado daquele padrão motor ou daquelas ações vão ser fruto da ativação hipocampal? Vão. Mas é só a amígdala que vai fazer aquilo. A amígdala que vai dizer, olha, hipocampo grava, porque isso é importante. Porque no futuro eu quero mais dopamina. Claro que eu falo, no futuro eu quero mais dopamina, a amígdala não fala isso. Eu tento só transmitir em palavras qual seria a finalidade da ativação dela. Vocês entendem, né? Eu creio que fique mais entendível assim. Lembrando, o que eu estou falando aqui é a teoria mais aceita. Não quer dizer que daqui a 10 anos isso não mude e não seja interpretado de uma outra forma. Isso aqui é muito mutável ainda. Mas até hoje, que eu vi, em 2017, é assim. Então vamos lá, continuando. 5-hidroxitriptamina, ou a serotonina, o LSD, de etilamida do ácido lisérgico, atua nos receptores de serotonina. Né? E aí você tem este efeito. Então, dito isso, e eu já havia falado, esse sistema que eu acabei de escrever é o sistema reativo de recompensa. É esse aqui, ó. A amígdalazinha. Não tinha essa projeção aqui, ó. Agora tem, ó. Não tinha colateral. Então você vê que é uma alça que se fecha. A dopamina diz... A dopamina não. A área tegumentar diz, olha, amígdala, eu vou jogar dopamina no accumbens. Ela diz isso jogando dopamina na amígdala.
ela diz assim, amígdala, sendo mais correto, ativa aí, mulher, o hipocampo, e faz ele gravar esse padrão de comportamento que vai resultar nesse barato que tu vai sentir agora, ó. Aí a amígdala, é o aprendizado condicionado. Você condicionou uma seringa antes para você, não tinha relevância. Mas quando você aprendeu que você podia injetar cocaína com aquela seringa, heroína, você memorizou. A visão da seringa ativa a amígdala. A visão de uma garrafa, eu falo de Dré, novo. A visão de uma garrafa de cerveja, de uma bebida alcoólica, ativa a amígdala. A visão de um bar, eu estou falando de um indivíduo alcoólico já, alcoolista, ativa a amígdala. Então, a visão de quem tem compulsão, de quem já é adicto, quer seja do contexto que o levou ao uso, eu sempre me droguei em quarto de motel. Quando você vê um quarto de motel, o traficante que vinha deixar minha droga vinha numa bicicleta vermelha e deixava parada ali, naquelas correntes ali. Podia nem ser o cara, mas se você viu você já começa... Então, é a expectativa da droga. Então, uma coisa interessante na mudança de padrão de ativação neural na dependência é que a dopamina antes era liberada só com a droga, com a presença e o uso da droga. Depois que você fica compulsivo, a dopamina é liberada antes. Aí surge uma coisa que é crucial na diferença entre impulsividade e compulsividade. Compulsividade, como eu falo, já é dependência. Dependência psicológica. Dependência física é outra coisa. Não vou entrar nesse mérito, que eu já estou explicando coisa demais aqui. Dependência, você pode ter dependência física sem ter dependência psicológica. Você pode ter dependência psicológica. Propranolol causa dependência física e não causa cortisol causa dependência física e não causa dependência psicológica. Então, são mecanismos de tolerância, são mecanismos diferentes. Sempre que eu usar o termo dependência, eu estou me referindo à adicção, dependência psicológica, uso compulsivo. Então, a coisa que é o X, que é a diferença entre impulsividade e compulsividade, é que a impulsividade ela é feita, um ato compulsivo, ele é feito para você se sentir bem, para você sentir prazer. Aquilo que eu tinha falado, eu estou aqui e tal, sistema reativo, sobretudo. Estou aqui, vou liberar dopamina no accumbens para se sentir euforizado. Não, eu quero dançar, mas eu sou travado. Mas quando eu bebo, eu fico mais solto, eu fico mais legal. Aí você bebe. Não, eu sou muito tímido para chegar na menina. Você bebe, fica mais relaxado. Aí tem bebo que chora, tem bebo que... Né? Aí vai... São outros casos. Então, ou seja, você bebe, você faz o ato compulsivo para se sentir bem. A compulsividade, ela já está perturbando você para fazer. Você a faz para parar a perturbação. Então você não faz para dar prazer, você faz para parar os sintomas ruins, sobretudo a ansiedade. Uma pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo, quando ele começa a ver aquela coisa que agonia ele, a primeira coisa que dá nele é ansiedade. Ele fica ansioso. E a ansiedade dele só vai embora o quê? Quando ele realiza aquele ato motor compulsivo. Então, a compulsividade, eu estou tentando reduzir aqui, ela serve para reduzir a ansiedade. Ansiedade é uma sensação cognitiva, é uma inquietude, é uma agonia, por N motivos. Nesse caso é para fazer uma coisa. Aí, isso aqui está desorganizado, isso aqui era para estar bem aqui, ele está assim. Aí eu fico o quê? Eu fico ansioso, eu fico que nem aquelas crianças malinas, com a mão coçando. Enquanto eu não fizer, então isso é
amígdala disparando antes. Então a dopamina está sendo jogada antes e ela não está dando prazer. Tem outros circuitos, incluindo a diminuição da serotonina, a dopamina no receptor D2 pré-sináptico freia a liberação de serotonina. É por isso que quais são os principais ansiolíticos usados? Inibidores da recaptação de serotonina. Essas explicações já têm bem uma causa bem estabelecida. Né? De 2010, um pouco mais antes, de 2005 para cá, muitos circuitos de neurotransmissores foram descritos, sobretudo no contexto da psicofarmacologia. Então, hoje se explica bem o mecanismo de ação de quase todos os psicofármacos. Explica bem, só que alguns são muito complexos. Quando eu for falar de esquizofrenia, a gente vai ver que tem a teoria glutamatérgica, ela envolve uma série de quase 7 neurônios. Inibe aqui é mais complexo que o circuito dos núcleos da base. Excita, inibe, inibe, excita, inibe, excita, expressão de um comportamento. Geralmente é glutamato GABA, que é interneurônio inibitório e neurônio piramidal excitatório. Aí isso vai para as áreas do cérebro. A esquizofrenia já é muito bem explicada. Já se explica sintoma negativo, sintoma positivo. Né? A teoria glutamatérgica, não a teoria glutamatérgica, né? A teoria neurodesenvolvimental, ela é a teoria mais aceita. Mas que ela também não tinha como não ser, porque ela converge de várias coisas. Ela engloba a dopaminérgica, a glutamatérgica, a serotoninérgica, fosfolipídio. Ela engloba a galera todinha, então não tem como não ser. É um distúrbio que acontece no neurodesenvolvimento. Eu vou explicar isso quando chegar lá. Então vocês entenderam a diferença entre a compulsão? A compulsão é para aliviar a ansiedade, que ela tem que ser feita. Então não tem escolha. Meu amigo, ou você faz aquilo ali, ou você vai ficar agoniado. E não passa, não. Não vou dizer que não passa, mas é provável que a pessoa morra. Morrer assim de ansiedade, estou exagerando, mas você imagina você passar um dia. Não, vai passar, se aquieta aí que passa. Diz isso para uma pessoa com toque. Não vai passar. Se passar, seria dentro de uma semana. E cada vez que ele faz e alivia o sintoma da ansiedade, ele reforça aquele circuito. É um feedback. E aí não deixa de fazer. É a mesma coisa lá do indivíduo que bate na mãe. Vocês nunca se perguntaram, não? Como é que uma pessoa bate na mãe? Ou mata a mãe? Para pegar o dinheiro dela, vender uma televisão e comprar uma droga. Vocês não acham que tem uma coisa muito sinistra nisso, não? Não estou falando sinistro do ponto de vista religioso. Sinistro do ponto de vista comportamental. Que vocês acham, tudo bem que tem pessoas e pessoas. Mas se a gente pegar um N grande, a gente vê comportamentos desse tipo. Não de morte em si, mas de bater, de roubar. A mãezinha só tem uma TV. Vou vender. Foda-se, vou vender. Eu quero é a droga. Ou seja, é como se a pessoa ficasse cega e não tivesse escolha. A única coisa que ela vê é a droga. Aí entra aquela coisa que Damásio, a teoria que Damásio falava que tem uma certa... Você pode, eu tinha dito lá no começo, em relação ao sistema límbico, que não existe, segundo essa teoria de Damásio, ação fora da escolha totalmente racional, escolha totalmente fora da razão. Eu usei o exemplo de uma prova. A prova dá 5 opções, A, B, C, D, E. A prova seria a emoção. Então a emoção oferta 5 possibilidades e a razão seleciona. O que seria a compulsão? A emoção só oferta uma. A razão vai dizer, não escolho. Não, ela tem que escolher. Vocês entenderam? Então, isso para mim fica mais entendível. É o que a gente chama, a flexibilidade cognitiva do córtex dorsolateral pré-frontal acabou. Aí, onde os cientistas estão discutindo, será que a emoção, quando eu falo emoção, é o límbico, isso faz parte do límbico, só oferta uma?
Ou é o córtex dorsolateral que está enviesado para uma? Ou não consegue ver? Aí também, isso aí já é uma coisa. Né? Eu, particularmente, acho mais provável, mas é achismo, é teoria, eu não fiz nenhum experimento disso, então não tenho realmente nenhuma base empírica para falar, mas pelo que eu já li, tem gente que lê muito mais que eu, mas posso dar minha opinião, é um pouco dos dois. O córtex pré-frontal perde uma forcinha e o sistema límbico ganha outra. Até esse circuito que o Stahl colocou aqui, que vou mostrar nos próximos slides, mostra bem isso. Vamos ver. Então, deu para entender, não deu? Então eu vou ficar tratando só com uma opção, só para ficar mais didático. Então, compulsão é isso, meu amigo. O sistema límbico diz, antigamente tinha, voltar, a opção, fui para uma festa de formatura. Né? Aí, eu sou normal. O sistema límbico dá 5 opções. A Cleiton, ou você, eu fui de carro, ou você bebe e vai para casa, ou você bebe e arranja um amigo que não bebe para levar o seu carro, um amigo. Aí, essas opções, né, que podem ter alternativa. Não vou ficar também pensando, porque não vem nenhuma. Mas se você é dependente de álcool, se você é alcoolista, né, ou se você é o termo mais usado atualmente, alcoolista, é chique, né, alcoolista, sou alcoolista, especialista em álcool. Se você é alcoolista, a única opção que o sistema límbico diz é, Cleiton, senta e bebe. Ah, mas não ir para casa. Senta e bebe. Não, mas não, Uber. Depois tu pensa nisso, cara. Só bebe agora. Como tu vai? Só mais tarde. Daqui a 4 horas tu pode estar bom de novo. Bebe logo aí. Lembrando que isso é situações meramente, diálogos meramente ilustrativos, né? Mas no final das contas o límbico está falando isso. E aí, como a gente vai ver, os circuitos do córtex pré-frontal foram hipoativados. O termo é esse. Por desuso, desuso, não é nem desuso em si, é a droga. A droga vai fortalecendo os circuitos da compulsão e enfraquecendo os circuitos da reflexão. O sistema reflexivo vai perdendo, o sistema reativo vai ganhando. Então, o sistema reativo é esse, ó, a amígdalazinha aqui, ó, mediando o aprendizado. E o reflexivo, olha os 3 córtex. Voltando. Entendeu? A dizer, tá liberando glutamato, quer dizer que está excitando. Não necessariamente. Primeiro que pode se ligar a um receptor metabotrópico inibitório. Mas excitar também não quer dizer que seja ruim, não. Pode excitar. Okay. O accumbens ele vai motivar e desencadear uma série de comportamentos. Eu mandando projeções para outros cantos, lembrando que não é o mesmo canto em si. São, sei lá 20 mil neurônios. O accumbens pode ser inervado aqui nessa região pelos córtex. E aqui, então, se projetam para áreas diferentes. Né? Então, é só dizer assim, mas é a mesma coisa e o accumbens não vai ser, ó. A amígdala não excita o accumbens com glutamato, Não é só excitar e inibir, não. O córtex, o sistema nervoso não é tão simples assim, não. Tem diferença. É o que eu estava falando para ele, é o que a gente chama de código de população. Não é só excitar e inibir, é o padrão de excitação e inibição. Então, se eu excitar numa frequência de 100 Hz esses grupos de neurônios, eu posso gerar uma resposta diferente, eu excitando 10, ou eu excitando os irmãos, os vizinhos dele. Então, isso aí não tem como saber direito, né? São os vetores da decisão, da computação dos neurônios, deles computando os inputs aí. Mas resumindo, córtex órbito-frontal, ele recebe as informações de quem? Do límbico, os impulsos que eu havia falado. O dorso lateral,
análises, né? E o ventromedial também tem mistura as organizações somatosensoriais, visuais, integra com as emoções e manda para o dorso lateral tomar a decisão. Então, como episódios repetidos da liberação aumentada de dopamina transformam o comportamento de procura a droga em uso compulsivo? Então, a primeira vez que a pessoa usa, ela não se vicia. Geralmente não. Então, a primeira vez que a pessoa usa, ela pode parar sozinha, então. Geralmente, quem é que usa droga? No geral, né? Vamos botar uma média grande. Claro que isso varia se eu for para a classe média, se eu for para a classe mais pobre. Mas na classe média, que esse modelo cabe melhor, são pessoas que têm um comportamento impulsivo. São pessoas que não têm muita noção de limite. Eu já tive muito acesso à droga, né? Tanto no meio acadêmico, quanto no próprio meio profissional, mas nunca usei. Nunca tive vontade. Né? Não é só medo de me viciar, não. Questão de escolha em si, não tem Eu falei, as coisas que eu faço, eu acho que eu sou muito mais feliz e euforizante. Eu sou muito mais eufórico dando aula do que eu acho que fumando uma carreira de cocaína. Cheirando uma carreira de cocaína. Acho que eu ficaria muito mais empolgado dando uma aula lá do que fumando crack ou cheirando cocaína. Então depende da flexibilidade cognitiva. Então, pensei que tinha colocado. Aí é só um videozinho esquemático para mostrar besteirinha só como a dopamina é liberada, mas o vídeo é relativamente simples, mas tinha colocado aí, vou mostrar, né? Ó, ele está mostrando hipocampo, amígdala, fórnix, né? Os corpos mamilares aqui. Ó, o hipocampo está bem aqui, ó. Isso aqui é a amígdala. Ó. Estriado, caudado, mais putame. Está mostrando a parte ventral, que é o acúmbens. Aí havia todos os componentes, o fórnix, o hipocampo, a amígdala, o tálamo, os corpos mamilares, o hipotálamo, com certeza está no meio do tálamo aí. Acabou? Não. A área tegumentar ventral, uma área mesencefálica que eu já falei. Bom, emite projeções. Bom, pode não estar mostrando direitinho. Pro VS, estriatum ventral, núcleo accumbens. Então, área tegumentar ventral, mandando informações, os neurônios espinhosos aí do accumbens, aí, ó. Vários dendritos, aí mandando o corpo celular. Aí a dopamina, atuando no receptor D1 e D2, sobretudo D2, ocupado a proteína GI. Aí vai levar a um padrão de comportamento que o accumbens vai desencadear. Um comportamento de impulsividade, um comportamento de busca mais imediata à droga, mas ainda não é vício, não é compulsão. Passar que seria só isso mesmo. Então, continuando. Condicionamento. Aqui, ó, as figurinhas ficam melhores porque elas já mostram circuitos alterados. Então vamos aqui, ó. É a mesma figura lá do sistema reativo de recompensa. Qual é a diferença? Ó, o pré-frontal, ele vai inibir o accumbens, ele tem uma ação tônica inibitória sobre o accumbens, e a área tegumentar ventral, ó,
hiperexcitada, ó. Quem é que hiperexcita a área tegumentar ventral? A droga. Então, a droga sendo utilizada todo dia, algumas vezes por dia, ou seja, na posologia que ela vai causando hiperativação e ela vai, ó, esse circuito que antes estava normal, está menor que o normal, está basal, digamos assim, ó. Ou seja, um disparozinho residual vai ser sequestrado. E aí, ó, a área tegumentar ventral fica hiperativa também, né? E a amígdala também fica. Então, a fissura pela droga. Então, pistas. O que a amígdala faz? Eu tinha falado, ó, é por isso que chama de sequestro de vias. O Stahl tem o termo que é chamado de aprendizado diabólico, o termo que ele usa, que é o sequestro dessas vias de recompensa para a compulsão. Qual é a função das emoções que eu tinha falado lá no começo? É dar dicas do ambiente, né, e dar uma relevância naqueles estímulos sensoriais. A amígdala faz isso. A amígdala é sistema límbico. Então a amígdala, é o que eu digo, dá uma dica e diz, olha, esse fenômeno tem relevância emocional, esse não tem. É no dia a dia, é extremamente importante para a interação social, como a gente viu. Só que com o uso da droga, a amígdala fica cega. E ela manda não, porque ela não vai alterar, mas ela começa a ficar hiperativando de volta a área tegumentar. É um circuito. A área tegumentar ventral excita a amígdala e a amígdala, ó. E aí, com o uso constante da droga, a amígdala excitou demais o córtex, a área tegumentar ventral com o uso demasiado da droga, com o uso repetido da droga, a área tegumentar ventral hiperativou a amígdala. E aí a amígdala foi sequestrada para... A minha mãe está chorando, não tem mais relevância emocional. Meu filho está chorando porque não tem nada para comer. Minha esposa está chorando. Não tem mais relevância emocional. Porque a amígdala ficou sequestrada para só ver como relevância emocional o quê? Dicas que levem à droga. Aí é aquilo que eu disse de Damásio. Eu tinha 5 opções iniciais. À medida que eu vou afunilando as viseiras dessas estruturas, eu só tenho 4 opções agora. Eu só tenho 3. Até chegar um momento que eu só tenho a opção única e exclusiva, que é consumir a droga. Buscar a droga. Buscar a droga. Obrigado. Então, buscar a droga. Consumir a droga. Então, é uma viseira, tentando traduzir aí, que a amígdala ela é sequestrada, hiperativada. Quem é que está ficando fraquinho? A voz da consciência, que diz, não bata na sua mãe não, meu filho. Sua mãe lhe deu a vida. Larga essa droga. Hã? É a reflexão, é a voz da reflexão. Ó, e aí entra naquilo ali, ó, não é falta de caráter. É um transtorno. Tudo bem, eu concordo. Eu como pesquisador, eu não sou pesquisador. Eu como também estudioso, eu acho um termo muito pesado, mas eu como leitor disso, eu entendo e eu acho que o início pode ser falta de caráter, pode ser busca de aventura. O início, as primeiras usadas de droga. Primeira cheirada, não, tudo bem. Primeira fumada, primeira injetada, as primeiras. Como o álcool. Nesse contexto aqui. Ruim. Então, eu fortifiquei essas sinapses. O glutamato é o vilão aqui em termos de neurotransmissor. Ketamina abole. Ketamina é antagonista do receptor NMDA. Abole. Não vou dizer abole. Abole também é um termo muito forte. Atenua. Tirar a amígdala atenua esse processo.
Tem várias abordagens, mas ninguém vai ficar dando ketamina, porque ketamina pode levar à esquizofrenia, tanto que é um modelo indutor de esquizofrenia, ketamina em rato, num período neurodesenvolvimental, vamos explicar por quê na próxima aula. E é glutamato, meu amigo, 52% das sinapses aí, do sistema nervoso central. Quais são os medicamentos hoje à base de glutamato? Medicamento mesmo, vendido? Tem. É muito efeito colateral. Como eu falei, 50... GABA tem. GABA é 48%. 40 não, 100%. 46, 47% das sinapses são GABAérgicas. Mas o GABA é mais fácil de controlar do que o glutamato, porque tem muito interneurônio. E o receptor NMDA, ele não tem tanta isoforma, é um receptor ionotrópico, quanto o GABA, o GABA-A. Do glutamato. É o principal ionotrópico do glutamato que medeia essas daí. Tem o AMPA também, que é o segundo principal. Mas quando eu falo segundo e primeiro, depende do local. Tem local que só tem AMPA, tem local que só tem NMDA, então, e tem local que tem caianato e os metabotrópicos, que são vários. Então, Estava falando do GABA. Você tem a abordagem benzodiazepínica, mas qual é a indicação de um benzodiazepínico maior? Hipnose, sedação. Mas tem efeito ansiolítico? Tem. Muito pouco. Mas como é que ele causa? Hoje em dia já estão tentando separar. Ainda não conseguem, não. Mas como é que ele... A principal causa de... Eu ia falar ansiólise, né? Nem tem esse termo. De quebra da ansiedade do diazepam. A pessoa dorme. A pessoa que dorme não tem ansiedade. Como é que o diazepam controla uma crise psicótica? O paciente dorme. O diazepam tem ação antipsicótica? Tem não. Mas ele não para uma psicose? Se der, ele é o quê? Um tranquilizante. Então, ele acaba a ansiedade, por isso. Mas hoje, como eu falei, já está bem estabelecido que algumas isoformas do receptor GABA em teoria, você pode dissociar o efeito ansiolítico do efeito hipnótico dos benzodiazepínicos. Barbitúrico também. Você pode usar em epilepsia, qualquer distúrbio que curse com hiperatividade cerebral. Psicose, tem uma certa hiperatividade, tem alerta. Ansiedade, tem. Então, até o próprio TDAH. Ninguém vai usar para acalmar a criança, estou só usando em teoria. TDAH, psicose. E os que eu já falei. Então, você tem isso. Então, se a gente fosse agrupar as duas coisas corriqueiras que a gente fala, em termos de substratos, de circuitos, força de vontade e tentação, a tentação seria isso. O sistema reativo de recompensa, gritando por quê? Porque ele foi enviesado, ele foi mal acostumado pela droga, ele foi sequestrado pela droga. Córtex pré-frontal calado, não consegue dizer para o accumbens, não faça isso, não gere esse comportamento, né? Não vá atiçar os circuitos dorsais para transformar isso em compulsão, né? Essa tentação é o que dá a vontade de usar. A expectativa da droga. A expectativa da droga excita a amígdala. A pessoa levar-se a uma escolha impulsiva. Isso aqui ainda não é adicção. Adicção é isso aqui, ó. Pode, mas é bem parecido e tudo. Mas é como se fosse, isso daqui é o início disso daqui. Isso aqui já é estável, estabilizado. Isso aqui já é o início do circuito. E a força de vontade? É o córtex dizendo, olha, fica quieto aí, amígdala, aqui não vai ter droga não. Naquele dia foi um uso esporádico, um uso recreativo, só deu uma cheiradinha numa carreira de cocaína. Mas, não existia força de vontade se não tivesse vontade de... Não, eu entendi. Não, isso aí é o resultante. O resultante é a inibição daquele comportamento compulsivo. Realmente... Mas existe uma coexistência de atividades, né? Hã? Há uma coexistência de atividades
Sim, sim, é porque ó, ele inibe esse. Tá entendendo? Né? Aqui não tem tanta inibição, ó, desse. Esse aqui foi mais inibido, digamos assim, pelo desuso. Ele foi deixando de lado. É aquela coisa, a gente vê isso na prática. Em coisas normais, aquilo que eu tinha falado. Uma criança que é criada sem limites, ela não sabe ouvir um não. Não entra aí. O quê? Por que eu não vou entrar? Ela faz o quê? O que a vontade dela diz. Estou com fome, mãe. Aí a mãe vai fazer comida. Mãe, eu quero dinheiro. Mãe, eu quero isso. Mãe, eu quero aquilo. Eu quero um carro. Eu quero... Se tiver, né, com certeza, condição, vai dando. Não diz não. E quando ela ouve um não, ela se assusta. O quê? Por quê? Entendeu? Então, e isso, ó, é uma marca aqui. Use e desuse, meu amigo. Se você não for usando... Eu estudo isso daqui faz 10 anos. Se eu passar 10 anos sem estudar, eu não vou esquecer muita coisa? Vou. Sei o quê? Não usei. Não usei. Então, só para também ficar... O córtex pré-frontal, só para ficar mais didático, ele tem uma memória de como inibir esse daqui. Né? Ele tem um padrão de ativação neural para inibir isso daqui. Não é só que ele fique hipoativo, tô fraquinho, não. Ele desaprende a fazer. Tudo bem que em teoria você poderia, mas ninguém sabe como é que faz. Então, o indivíduo adicto, aí vem a recaída, ele sempre vai ser assim. Até hoje, com as drogas de hoje. Por quê? O que ele pode fazer, ó, é isso sair de uma hipoativação e aumentar um pouco. Mas a amígdala, aquilo lá do ratinho lá, que passa, faz 10 condicionamentos, aprende, faz 30, desaprende, esquece, e no primeiro já volta, com a mesma força. O circuito ficou lá. Claro que eu estou só usando essa analogia. O cara usou droga durante 5 anos. Realmente foi adicto, ficou viciado, perdeu casa, perdeu coisa, mas parou. Está há 15 anos. Uma dica... Aqui não tem dica, né? Uma fissura, uma visão... Pode fazer. Como eu falei, ele era acostumado a usar droga no quarto de motel ou de hotel. E aí faz 15 anos que ele não vai lá nos amigos dele, tal, naquele quarto em si. Aí o amigo, ei, macho, vamos ali e tal, tomar cerveja. Onde? Lá no hotel tal. Suponhamos que ele nem se lembre. 15 anos. Tudo bem que realmente usar droga é uma coisa marcante. Né? Mas suponhamos que ele não se lembre. Estou só botando que ele vai... Aí ele tá aqui, né? O cara falou que era num canto e tá levando ele, sei lá. Ele não tá sabendo conscientemente, essa é a questão. E aí, daí ele chega, meu amigo, ele vê o quarto, mesmo o quarto. Volta, é como se... Só para tentar a gente entender essa sensação, é como se ele estivesse morrendo de fome. E botam a comida mais gostosa para ele ali. E não teria nenhuma restrição. Come. Não vai comer por quê? O cara tá 2 dias sem comer e botam pizza para ele. E uma pizza gostosa. Entendeu? O cara tem que se controlar. E geralmente ele sozinho. É difícil. 15 anos ele já pode ter uma volta de uma flexibilidade cognitiva que sozinho ele dê conta. Mas um cara que acabou de ser internado. Acabou não, foi internado, né? E ele tá, sei lá, 1 ano só limpo. 1 ano, meu amigo. Se ele passou 10 anos... Não é nada. É uma gota. Evite o primeiro gole. Não, o primeiro gole já ativa, sei lá, uma vontade. Como eu falei, é surreal pra gente. A gente não entende. Eu não entendo. Como é que a sua vontade pode ser toda sequestrada? É como se você estivesse aqui, ó, e tivesse uma coisa. Não, eu não quero sair, não. Eu quero ficar aqui. E tem alguma coisa que vai e empurra e você sai. É surreal. Por quê? Porque nós somos donos das nossas vontades. Então a adicção seria isso. Né?
quando o córtex não consegue mais dizer não para as vontades. Então, força de vontade, tentação, já expliquei. E para fechar, os fatores influenciadores. Vulnerabilidade. Como certos transtornos e certas doenças, como o próprio diabetes e hipertensão, que eu acabei de citar, são ditas como multifatoriais. São vários fatores. É a biologia, então a genética, o gênero influencia, homens e mulheres têm predisposições diferentes, os hormônios, a idade, transtorno mental, esquizofrênia. Tem mais chance ou menor chance? Tem mais. Porque é mais impulsivo também. Então, vai depender de via administrada. A cocaína da coca, quando a coca é, de alguma maneira, cheirada, né, a cocaína, ela causa dependência. Mas quando a coca é mascada por via oral, ela não causa. Viu? Tanto que o negado lá dos Andes, né, usava muito, ficava mascando e não se drogava. Né? Você tem isso daí também. Uso precoce, então, começou cedo, aquilo que a gente estava falando, começou cedo a usar droga, muito pior. Disponibilidade, realmente, você só usa a droga que você tem acesso, né? Você nunca vai usar uma droga que você não tem acesso. Não tem como. Custo, e o custo está relacionado com acesso e disponibilidade. Então, fatores relacionados com os genes, com a droga e com o ambiente. O lar caótico, abuso sexual, uso e atitudes. Seu pai usa, você vê sua mãe usando, você foi criado com sua mãe usando, seu pai usando. Seus amigos ficam perturbando. Bom, não, negado. Lembrando que isso aqui pode ser também para álcool. Bebe. A ressaca é fruto, digamos, de uma intoxicação. Ela é a diminuição da água para o ciclo de Krebs. É desidratação. Quem come, eu ia falar quem toma, mas isso também depende da dose, é claro. Se tiver um balanço entre consumo em termos de dose e a pessoa comendo e bebendo, a chance dela ter ressaca é bem menor. Estou falando principalmente se já for um alcoolista mais inveterado, mais acostumado. Então, ele tem certos mecanismos para driblar essa ressaca. A ressaca é isso, é a desidratação para o ciclo de Krebs. Aí você gera toda essa parte aí de desbalanço de certos neurotransmissores e dá isso daí. Os mecanismos cerebrais, tudo isso converge e formam o que a gente chama de adicção. Lembrando que adicção ou adição é o termo mais atual para quem já era chamado de drogadição, drogado, drogadicto ou agente, pessoa com uso compulsivo. A pessoa é adicta, né? O processo é adicção ou adição, a adição mesmo, de somar. E aí, como eu falei, isso é um mecanismo de neuroplasticidade. O mecanismo mais básico é o aumento da ramificação das espinhas dendríticas. Aqui, ó. Controle, afetamina aumentou, cocaína aumentou. Já é bem estabelecido isso.